Fala, tudo bem? Meu nome é Gabriel Cosi e você está prestes a assistir um episódio de Respondendo, que é uma nova série aqui do canal. E basicamente, toda terça-feira às 7 horas eu tô fazendo uma live no meu Instagram, respondendo perguntas dos meus seguidores, seja pelo chat, seja com eles entrando ao vivo comigo. E aqui eu pego alguns episódios mais antigos, edito os melhores momentos e deixo só o que é mais importante para que você consiga absorver o máximo de conteúdo possível. E o negócio aqui, se você quer ter a chance de ter sua pergunta respondida ao vivo por mim, basta entrar lá no meu Instagram de terça-feira às 7 horas, entra lá na minha live, que eu vou fazer questão de tentar responder o máximo de perguntas possíveis, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então, essa parada do compasso na cruz é o seguinte, mano. É um negócio meio complicado, mas vamos lá. Na partitura, a gente sempre vai ter um número, uma fórmula de compasso, né? No caso ali é um 2x4. Ou seja, cada compasso a gente vai ter 2 pulsos. E aí a gente vai ter 3 tipos de início de compasso. A gente vai ter o anacrúsico, o acéfalo e o... esqueci, fugiu o nome do último. Tético, é isso? Não lembro agora. Mas enfim, vamos falar do anacrúsico e do acéfalo, que são... E vou falar o que é cada um. Quando a gente tem o acéfalo, o que significa? Que a gente vai ter uma pausa no primeiro tempo e a melodia começa depois do primeiro tempo. O outro que eu não lembro o nome, se é tético, alguma coisa do tipo, agora fugiu o nome, é quando começa junto com o primeiro tempo, já tem melodia e tá tudo normal. O anacrúsico é basicamente quando a gente tem um começo antes do compasso. Por exemplo, se a gente vai ter um alternate. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Então você vê que ele começa aqui, ó. 1, 2, 1, pá, 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 pá. Aqui, nesse último pá, né, que entra o compasso. 1, 2, 1, pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Então, o que tá rolando? A gente tem uma melodia começando antes do primeiro compasso. Então, esse anacrúsico não é considerado um compasso, não chega a ser um compasso. Ele é só um começo da melodia que vem antes. E aí você não precisa ter o compasso inteiro, porque se tivesse compasso inteiro, a gente teria não um anacrúsico e sim um acéfalo. Seria os acordes, né? A música começaria antes da melodia, né? Só que no caso do Alton Leaves, a música começa aqui que entra a melodia. Então, tipo assim, o anacrúsico você não precisa ter a mesma quantidade de compasso se a gente tem um 2x4. Naquele caso lá, acho que eu escrevi um tempo antes, né? Então seria um tempo e a partir daqui começa a música, tá? Então, nesse compasso antes do primeiro compasso, não precisa ter 2x4. Porque se tivesse 2 tempos, não seria um anacruse. Seria ou um acéfalo ou um compasso comum, né? Então, a única coisa que você tem que prestar atenção, e que nem sempre você encontra, mas é o ideal, é o quê? Se aqui no primeiro compasso, ou melhor, se a gente tem uma anacruse antes do primeiro compasso, quando a gente chegar lá no final da partitura, vai estar faltando um tempo. Por exemplo, se a gente botou um tempo antes aqui, ó, o anacruse, que foi o caso, né, que a gente fez, né, que a gente botou o anacruse antes aqui. No final da partitura, a tendência é que aqui esteja faltando um tempo, porque seria esse tempo que começou antes. E claro, naquele caso eu tô pegando uma figura aí aleatória, né? A gente pegou um fragmento da música. Se eu ouvir tudo, talvez nem seja uma anacruse, mas na ideia melódica soava como anacruse, então eu acabei escrevendo como anacruse, sabe? E a gente vê isso bastante, tá? Mas por isso que eu escrevi sem o primeiro tempo, porque pra mim soou como se fosse um começo, tipo, 1, 2, sacou? Mano, não é tão difícil perceber, não. O tempo é tudo questão de convivência, né? Quanto mais você convive com o negócio, mais fácil vai ficando, né? Não tem nem jeito. Lucas, então, você tava falando, vê se eu entendi direito. Você tava perguntando se o Mi menor tem a mesma função que o Sol 7, pensando no campo harmônico de Dó maior, é isso mesmo? Não é porque a gente tem um relativo que necessariamente ele vai ter a mesma função. Para falar a verdade, no caso específico do Mi menor, a gente na verdade tem 2 funções opostas. Vamos lá, por quê? Qual que é a função do Sol 7 no campo harmônico, você sabe? Então, a função do Sol 7 é uma função de tensão. O que é uma função de tensão? É quando a gente gera aí uma dominante, que a gente fala, que a gente sente uma necessidade de resolver. Geralmente a gente faz isso no 5º grau, indo para o 1º grau, talvez do 7º grau indo para o 1º grau, mas principalmente do 5º grau indo para o 1º grau. Aí, o que acontece? Então a gente tem essa dominante aqui, para resolver no Dó. Legal? Por que ela gera essa tensão? Porque a gente tem um intervalo dentro dela de quarta
de quarta aumentada, né? Entre o Si e o Fá. Isso é um som que gera tensão, né? E quando a gente coloca dentro do Sol 7, né? Porque a tétrade, né? Sol, Si, Ré, Fá, a gente vai ter o Si e o Fá, e a gente vai ter esse trítono que resolve no Dó, que basicamente o Fá ele desce para o Mi, que é a terça de Dó, e o Si sobe para Dó, né? Então a gente tem isso aqui virando isso aqui, né? Então quando a gente ouve isso, automaticamente a gente quer ouvir. Então, beleza, sacou essa parada. Agora vamos pro Mi menor, que é nosso relativo menor que você tava falando, né? Sobre substituir outro. Quando a gente analisa o Mi menor, a gente vai ter um Mi, Sol, Si, Ré. Então, o primeiro requisito para ele ter a mesma função do Sol, que é justamente o trítono, a gente não tem, né? A gente não tem o Si e o Fá. E se a gente colocasse o Fá, a gente teria uma segunda menor, que na maioria das vezes é considerado uma nota evitada, tirando em acordes dominantes, ou talvez, né, depende do jeito que você vê, num acorde meio diminuto. Então, no caso de Mi menor, com certeza, se a gente colocasse o Fá, a gente seria uma nota evitada. Por quê? Porque atrapalha a função dele. E qual que é a função do Mi menor? Por que que a gente não pode usar ele para substituir o Sol? Primeiro, não temos o Si para fazer essa tensão entre o Si e o Fá para querer resolver no Dó, tá? Não temos isso, então isso já atrapalha. Agora, o que mais que a gente pode analisar? O Mi menor, a gente tem as notas. A gente tem as notas Mi, Sol, Si, Ré, ok? Se a gente pensar só na tríade, Mi, Sol, Si, e a gente pensar na tônica, qual que é a tônica? Dó maior com sétima maior. Se a gente pensar Dó maior com sétima maior, a gente vai ter as notas Dó, Mi, Sol, Si. Então, dentro de Dó, a gente já tem o Mi menor, né? Dó, Mi, Sol, Si. Vou fazer o Mi, Sol, Si. E se a gente coloca o Dó, um Dó maior, né? Então, dentro de Dó, a gente já tem um Mi menor, tá? Então, eles já têm uma certa relação. Tem gente que chama isso de antirrelativa, né? Enfim, não vou entrar nesses méritos. Mas basicamente você precisa entender o quê? Que o Mi menor tem muito mais a ver com o Dó do que com o Sol 7, tá? Aí, beleza, a gente tem o Mi, Sol, Si. Aí a gente vai, quando a gente coloca a tétrade, Mi, Sol, Si, Ré, se a gente pensasse isso ligando com Dó, a gente teria um Dó maior com sétima maior e nona. Então, ó, se eu faço Mi menor e boto o Dó, vai ter difícil de fazer. Se eu toco Mi menor 7 com Dó, vai soar um Dó maior com sétima maior e nona. Então, o Mi menor, qual que é a função dele? É a mesma função do Dó, de relaxamento, né? A função de relaxar, a função de tônica, do que necessariamente com o Sol. Ele mais resolve do que ele cria tensão. Claro que na hierarquia, quando a gente fala dos acordes de relaxamento do campo harmônico, a gente costuma falar de ou o Dó maior com sétima maior, né, que é o nosso principal, a nossa tonalidade, ou o Lá menor 7, que é nossa relativa da tonalidade, ou a gente fala do Mi menor como nossa hierarquia. Pensando em hierarquia, essa é nessa ordem, né? O Dó mais forte, o Lá menor um pouquinho menos forte do que o Dó, e o Mi menor 7 como o último aí, mas que ainda tem a função de relaxar. Se a gente pensar o Sol 7, não, sem ser sétima maior, sendo sétima menor, o Mi menor não pode substituir. Não pode substituir. Agora, se a gente pensar num Sol triádico com Mi, é que a parada é o seguinte, né? A verdade é que a gente só vai ter as mesmas funções, geralmente, quando a gente tem um acorde maior que sétima maior e o relativo dele é menor que sétima menor. No caso, a gente tem um acorde maior que sétima menor e um menor que sétima menor. Então, por isso que as funções não batem. Agora, se fosse um Sol maior com sétima maior, aí sim, o Mi menor teria a mesma função. Então, no caso, em Dó maior, que a relativa é um quinto grau com sétima, né? Então aí não, aí a gente nunca vai poder substituir nesse sentido, tá? O Fá, dentro do campo harmônico de Dó maior, o Fá tem maior que sétima maior. O Fá é maior que sétima maior. Então,
são dois tipos de acordes diferentes. A tríade é a mesma, a tríade é maior. Só que você ter a sétima maior ou a sétima menor faz completa diferença, porque quando a gente tem a sétima menor, muda a função vai ser de dominante, não tem outra função para quando a gente tem um acorde maior que a sétima menor. E aí automaticamente ele se desvincula do relativo dele, tá? Se você estivesse fazendo isso no tom de si bemol, que o Fá seria o Fá 7, aí você não seria o correto substituir o Fá pelo Ré menor. São coisas, mas que também, cara, eu acho que você também não vai usar tanto. Mas existe, no caso do Sol 7, a gente pode substituir ele pelo meio diminuto, tá? Então, por exemplo, no Dó, lembra que eu falei, ó, se você fizer um Mi menor com sétima aqui, ó, esse é o Mi menor com sétima, invertido. Se eu boto o Dó na ponta, só um Dó. Beleza? A gente também tem outro acorde que a gente pode fazer isso com o Sol 7, que é o Si meio diminuto, tá? Mesmo motivo. Se a gente pensar em Si meio diminuto, desculpa, se a gente pensar em Sol 7, a gente tem Sol, Si, Ré, Fá. Sol, Si, Ré, Fá. Se a gente também pensa na terça, quinta e sétima dele, a gente vai ter um Si, Ré, Fá, que é uma tríade de Si diminuto, né? Si meio diminuto, no caso. Legal? Si diminuto. Se a gente bota agora o Si meio diminuto, a gente vai ter um Si, Ré, Fá, Lá. Então, vamos lá. Se a gente tem o Sol 7, a gente tem o Sol, Si, Ré, Fá, a gente dentro do Sol 7 a gente já tem um Si meio diminuto. E se a gente tivesse um Si meio diminuto com a sétima, a gente teria um Sol 7 com nona também. Então se eu faço um Si meio diminuto aqui e boto o Sol, Sol 7 com nona. Então você também pode usar isso para harmonizar. Você pode substituir o Sol, você pode substituir o Sol menor, o Sol maior com sétima menor, pelo Si meio diminuto. E assim, se você fizer no agudo e tiver com baixista, melhor ainda, porque o baixista está fazendo Sol, você está fazendo Si meio diminuto. Ó, mas se liga, se você bota aqui o Sol no grave e bota um Si, vários Sis meio diminutos, tudo vai só a Sol, principalmente se tiver um baixista tocando Sol. Então você ganha um grande vocabulário de acordes, tá? Você ensina outros instrumentos também, ou só guitarra? Eu dou aula de guitarra, de violão e de baixo, apesar de baixo ser um instrumento que eu tenho um pouco menos de... Não é um instrumento tão principal, mas que eu já fiz bastante trabalho de baixo também. E eu toco ukulele também, tem gente que pede aula de ukulele. Mas principalmente minha especialização real mesmo é guitarra e violão no sentido de visualizar o braço, né? De entender o braço, eu entendo muito bem os dois. Agora a diferença do violão para guitarra é que as técnicas geralmente são diferentes, tá? As técnicas, a forma de tocar é um pouco diferente. Mas no geral eu não tenho problemas em dar aulas de violão e a guitarra é meu principal instrumento. Opa, e aí, mano? Boa noite. Fala, mano, tudo bem? Boa noite. Opa, tudo ótimo, velho. Tudo ótimo, tá uma noite maravilhosa, velho. Tudo ótimo, dando chuvinha. Tá lindo demais. Você é de onde, Caio? Eu sou daqui de Sobral, Ceará, tá ligado? Sou Da daqui hora. de Sou aqui de São Ceará. Paulo. Aí, cara, eu percebi que a live aqui vai ser sobre querer tirar as dúvidas, né, sobre isso. Eu vi que também teu perfil, ele é ligado eu te ajudo a se tornar um músico, essas coisas sobre música. Cara, e música é paixão demais, tá? Música é uma coisa que realmente é uma coisa que eu quero levar pra vida, entendeu? E, cara, Perfeito. eu tô precisando, assim, de um norte, entendeu? Eu tô muito desnorteado sobre isso. Em relação a isso. Só fechar a porta aqui. Tá bom. Pois é, cara, eu quero, entendeu? Meu sonho é o quê? Meu sonho é se tornar um músico profissional, entendeu? Produzir música, ser um produtor musical, só que, entendeu? Eu quero muito ir nessa linha, mas eu tô muito desnorteado em relação a isso. Eu não sei quem procurar, eu não sei como começar, entendeu? Realmente muitas dúvidas na cabeça. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou me tornar a pessoa que eu quero? Será que eu vou estar produzindo um dia, eu vou ser reconhecido, ser famoso, música vai se tornar parte, assim, completamente da minha vida? Muita pergunta na minha cabeça, entendeu? Muito massa, muito massa.
vamos separar aí por partes, porque nesse caminho a gente tem mil coisas para falar, né? Tanto sobre a parte teórica da parada, É, né, de se aprender, de eu, você eu, eu estudar, como a elevei parte, muito, né? né, de você. Oi? Eu elevei muito, né, o negócio aqui, né? Entendeu? É Não, porque com certeza, não, perfeito. sim, eu levei muito para frente isso, levei muito para frente aqui meu Não, mas questionamento para você. perfeito. Vamos por partes, então. Primeira coisa, vamos pensar Vamos, tanto em profissão quanto em a parte teórica mesmo do que você precisa saber, né, para dar conta e tudo mais. pronto, Que tipo de música você gosta? Qual que é a sua experiência com música? Fala um pouco mais de você. O que você já estudou? Que instrumento você toca? Enfim. pronto, pois é. Assim, eu já nasci muito ligado à música, né? Porque minha mãe, ela já cantava em banda já. Meu tio também, até hoje, meu tio, ele trabalha em banda, eu me inspiro muito nele hoje. E, cara, eu comecei a me interessar por bateria, eu comecei a tocar bateria. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar e o único que eu sei, infelizmente, até agora, que eu quero. Pois é, comecei a me interessar por bateria, olhava muito tutorial no YouTube, muito tutorial mesmo. E acabei pegando o jeito só o tutorial no YouTube. E hoje em dia eu já sei tocar já essas coisas, né? Mas eu já sei, ótimo já. E eu nunca me liguei muito assim, em muitos estilos musicais quando eu era pequeno, né? A partir dos meus 14 anos para 15 anos, pronto, eu já comecei a ver música como outra coisa, entendeu? Comecei a ver música, o cara, Da hora. é música, entendeu? Pronto, aí eu já comecei a gostar muito de eletrônica, música eletrônica. Comecei a gostar muito de forró, sertanejo, que mais? Cara, hoje eu não tenho mais esse negócio de, eu não gosto desse estilo musical de jeito nenhum. Por quê? Se eu quiser trabalhar com música algum dia na minha vida, eu não vou querer não, eu só gosto desse estilo. Não, eu quero, entendeu? E pronto, eu gosto Aham. muito de música eletrônica, eu boto a eletrônica pra cima, porque realmente eu quero, entendeu? Música eletrônica, trap, esses estilos assim mais conhecidos, entendeu? Que é mais pra cima. Legal. E também, eu também comecei a aprender beatbox também. Você conhece beatbox? Que é aquele som de boca e tudo mais? Sim, Os sim, caras fazem. total. Pronto, o beatbox também despertou muito o meu negócio na música também, me ajudou muito entendeu? Depois eu comecei a produzir música eletrônica, música, entendeu? Atualmente eu produzo no celular, entendeu? Certo. Eu já vejo que coisas que eu faço no celular, eu poderia muito bem passar para um computador, começar a produzir no computador. Eu vejo muito bem isso, que eu tenho capacidade para isso, entendeu? Porque eu já vejo que eu já tenho muita noção de música, essas coisas na minha cabeça, entendeu? Eu só tô meio travado com teoria musical, que teoria musical já é um negócio mais que você precisa estudar, precisa bater cabeça, entendeu? E meu negócio já é mais o que é Perfeito. prática, entendeu? Sei prática, essas coisas, reconhecimento de tom. Meu negócio de reconhecimento de tom é só, entendeu? Eu ouço um tom assim, ó, pam, eu sei reproduzir, pam, entendeu? Sei reproduzir no computador, as coisas. Mas agora você chegar para mim, ei, me diz aí o que é um dó, me diz aí o que é um ré, toca aí um ré, um lá sustenido, eu não faço ideia muito Pode bem. crer, Então, pode crer. Tá, então esse, vamos esse, organizar as coisas. Ó. Então, ó, pelo que eu entendi, você quer trabalhar mais produzindo do que necessariamente tocando. sim, mais produzindo. Mais produzindo. Legal. Eu acho que assim, eu não sou produtor, né? Eu trabalho muito mais, eu já trabalho muito mais na área de dando Tocando. aulas e tocando. Só que, ó, da parte de teoria musical, eu posso te ajudar muito, eu também posso tentar te ajudar a dar um norte de como que você vai levar essa música pra galera, né? Porque eu acho que o grande jogo é você conseguir levar sua música para as pessoas, né? Então, vamos Sim, lá. Eu acho que a primeira coisa, assim, ó, que você precisa se preocupar é estudar a teoria musical, igual você falou. Porque, primeiro, que o que eu mais vejo, assim, e assim, não é uma regra, eu sei que tem muito cara que consciente, mas eu conheço muito DJ, por exemplo, não DJ né, mas os caras que produzem tanto beat de eletrônico, quanto beat de rap, quanto, enfim, sim, que não tem um estudo aprofundado de música.
saca? Eu vejo muito cara que vai tudo na orelhada e não tem problema, né? Cada um, cada um. Só que eu acho que se você estudar essa parada, você já vai ter um diferencial, porque você já vai conseguir saber. Só que você estudar, Sim. tipo, um negócio aprofundado, né? Não só, tipo, forma muito superficial. Mas para começar, uma forma superficial é perfeita, igual você falou. Saber qual tom é dó, qual tom é ré, você entender a parte teórica dessa parada. A primeira coisa que eu acho que você poderia fazer é sair dessa live, clicar no link da bio do meu Instagram e baixar os e-books de teoria musical que a gente tem. São 3 e-books falando de várias coisas de teoria que vai ajudar pra caramba. E assim, você pode me chamar no direct se tiver dúvidas e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho sobre a ordem das paradas. Aproveitar que eu tô com a guitarra aqui e vamos só, tipo, pontuar, assim. Mas, ó, sai daqui, entra lá clica na bio aqui, ou me chama no direct que eu te passo os e-books e você já baixa essa parada que vai te ajudar. Mas eu vou te dar um norte aqui, e até para quem está assistindo também. E, aliás, quem está assistindo, se quiser baixar os e-books, também fica lá na bio, né, no Instagram, lá na biografia. Enfim, vamos lá. A primeira coisa que eu acho massa da gente pensar em estudar é o que a gente chama de intervalos. O que é intervalos? É basicamente a distância entre as notas. Por exemplo, vamos lá, a gente tem aqui um dó. Eu vou falar por cima, né? Até porque não sei se você já viu alguma coisa disso, assim, e se eu for parar para explicar só sobre intervalos com o conceito inteiro, vai demorar pra caramba, assim, a gente tem que visitar tudo lá atrás, é mais fácil você estudar os e-books lá, e aí você me chamar se tiver dúvida, mas eu vou tentar te dar um panorama geral do que você precisa fazer, tá? Pra gente... Ótimo. Pra gente ir pra frente. Enfim. Ó, a gente tem as 7 notas, né? Que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que entre elas a gente tem algumas notas, que podem ser, por exemplo, um Dó sustenido ou um Ré bemol. O sustenido, a gente tem... ele tem a função de deixar uma nota mais aguda e o bemol tem a função de deixar uma nota mais grave, tá? Tô só pincelando, assim, a parada toda, mas depois você vai estudar direitinho e vai fazer mais sentido. Você pegou vamos dizer aí que a gente tem aí o de Dó, Si, né? Dó, vou pegar aqui, ó, Dó, Ré. Dó e Ré. É até bom que a guitarra é bom para você visualizar esse tipo de coisa. É quase igual o pianinho também lá, o do seu FL Studio. Na UFL ainda não. Ainda não. Pô, o FL Studio é legal. Eu sei que tem outros melhores, né? Mas o que eu usei foi o FL Studio. Vejo os caras produzindo no FL, vejo no Ableton Live também. Eu vejo esses programas aí, entendeu? Os produtores usam hoje. O FL foi o que eu usei, né? A minha experiência, eu não sei se é o melhor, provavelmente não, mas foi mais fácil para eu usar. Não, mas o que eu quero mesmo começar é no FL, entendeu? Porque eu vejo que o Ableton ele já é um negócio mais, entendeu? Um negócio mais complexo. Entendeu? Pode crer. Eu vejo um pouco da diferença dos dois. O FL já é mais legal. Mas enfim, ó, se você pegar lá o pianinho lá, você vai ver, por exemplo, que tem algumas notas e estão todas em sequência, igual na guitarra, você não sabe qual é qual. Eu vou tentar organizar essa parada para você entender, porque lá no piano o que acontece? Tem um monte de notinhas brancas. Se você pegar a primeira nota que aparece no piano, a letra C, às vezes vem com a cifrinha, né? Ou até com o nome, não sei como é que tá no seu programa, mas você vai ver que estão um monte de tecla branca e umas teclas pretas no meio, né? Geralmente é assim, não sei como é que é no seu programa. Aí, qual que é a ideia? As teclas brancas, se você pegar lá da primeira tecla, você vai pegar e você vai contar Dó como a primeira, Ré como a segunda e assim por diante, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Chegou no Si, volta pro Dó. Só que você vai ver que entre uma tecla branca e outra, você vai ter uma tecla preta. Em algumas, não é em todas. E aí, aí que vai entrar o bemol e o sustenido, né? Porque, por exemplo, você tem o Dó, uma tecla branca, e você vai ter o Ré, outra tecla branca, e você vai ter uma tecla preta no meio. Essa tecla preta, ela vai ser ou alguma nota sustenida ou alguma nota bemol. O sustenido, ele deixa alguma nota mais aguda, o bemol deixa alguma nota mais grave. Então, se aqui é Dó e aqui é Ré, aqui ou a gente vai precisar que o Dó fique mais agudo para subir meio tom, né, para subir uma tecla para frente, ou você vai precisar que o Ré desça. Então, ou a gente vai ter um Dó sustenido, que seria o Dó subindo uma tecla para frente, ou o Ré bemol, que seria o Ré descendo uma tecla para trás. Isso é tipo a lógica básica da parada. Ela é mais ou menos como se fosse um meio tom, entendeu, né? É como se fosse um meio tom, não é isso?
Tipo, entre o Exatamente. dó e A o gente tem um meio tom. entre o Oi? dó e o ré não tem, né? Entre o dó e o ré não tem. Desculpa, qual que foi a pergunta? Entre o dó e o ré eu acho que não tem, né? Não tem meu tom Entre o ali. dó e o ré? Então, você vai achar Pensa assim, ó. Vamos lá. Essas exceções, bem Pensa dizendo assim. assim. Desculpa, tá meio. A internet tá dando uma cortada. Não, eu tô dizendo essas exceções, que entre o dó e o ré não vai ter esse meu tom. Agora entre o ré e o mi já vai ter já o meio tom lá. Não, tipo, é porque Então, eu também aprendo. é tipo assim, ó. A Eu gente vai aprendo. ter dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Entre o dó e o ré, a gente vai ter um meio tom, né? A ideia é que um tom seria quando a gente pula uma casa, ou no caso do piano, a gente pula uma tecla, tanto branca quanto preta, todas valem meio tom, né? E quando a gente tem um tom, seria dois meios tons, né? Se a gente pulando uma tecla. Entre o dó e o ré, a gente vai ter esse buraco, né? Entre o dó e o ré, a gente vai ter esse buraco que seria essa nota no meio, que seria o dó sustenido ou ré bemol. Entre o ré e o mi, a gente também vai ter esse buraco, que seria poderia ser um ré sustenido ou um mi bemol. Entre o mi e o fá, aí a gente não tem esse buraco. Em dois lugarzinhos a gente não vai ter esse buraco, né? Que vai ser esse meio tom, que vai ser no caso do mi pro fá e vai ser o caso do si pro dó. Só para contextualizar, assim, só para você ter uma visão geral assim, da parada. Não sei se você já sabia disso ou não, mas caso não soubesse, é bom só para a gente ter um parâmetro geral, Tem um né? pouco de noção, tem um pouco de noção aí. Legal. Dessa parte Aí, eu o que, tenho um que pouco. são intervalos? Só para você entender, assim. Os intervalos é o seguinte, a gente tem sempre as distâncias entre as notas, por exemplo, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima. A gente tem essas distâncias. Ou um pouquinho, ou mais, oitava, nona, enfim, por diante. E como é que a gente mede essas distâncias? A gente sempre vai ter um nome e um sobrenome. Por exemplo, se a gente tem aí um dó, peguei um dó, e a gente quer saber a distância entre dó e mi. Enfim, a gente vai ter aí um dó e um mi. Aí como é que a gente vai contar o intervalo dessa parada? Ele vai ter um primeiro nome, que ou vai ser uma segunda, terça, quarta, quinta, e aí no caso a gente vai contar. Se o dó é um, vamos pensar na ordem até chegar no mi. Não importa dó sustenido, ré bemol, não importa nada disso, só importa o primeiro nome. Então, por exemplo, se o dó é um, o ré é 2, o mi é 3, então vai ser uma terça. Ótimo. Aí, por exemplo, a gente vai procurar tipo o ré e o lá. Mesma coisa. O ré é um. Aí você pensa naquela ordem, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então o ré é um, o mi é 2, o fá é 3, o sol é 4, o lá é 5, então é uma quinta. Então é mais ou menos essa ideia. Só que Aí ele vai só nessa fala. sequência. Oi? Aí pega mais ou menos a sequência aí que você falou, né? Isso, isso. Só que tem um porém. Nessa métrica, a gente não fala se o Lá vai ser sustenido, se o Lá vai ser natural ou se o Lá vai ser um bemol. Só que a gente sabe que ele é uma quinta. Aí, para você saber se é o sustenido, bemol ou natural, você vai precisar pensar no que a gente chama aí de intervalos mesmo. Pode ser uma quinta justa, uma quinta diminuta, uma quinta. Enfim, uma quinta aumentada, uma terça maior, terça maior. Aí que entra o jogo de conta. E é isso que você vai precisar dar uma estudada lá, porque se eu for explicar aqui, a gente vai ficar muito, muito tempo. Mas só para você ter uma Não, noção assim, realmente, do que é um intervalo. Porque para que serve essa parada de você saber as distâncias? Porque quando você for montar uma escala, por exemplo, que é para você descobrir o tom de uma música, igual você estava comentando, tudo mais, você vai precisar saber esse tipo de coisa, vai te ajudar na hora de você montar uma escala. Então esse é o nosso primeiro e-book, se não me engano, fala só disso. Aí, beleza. Aí o segundo e-book lá, eu vou falar sobre um pouco de formação de acorde. O que são formações de acorde? Basicamente, todo acorde a gente vai ter uma tônica, ou seja, o nome do acorde, né? Se ele é um dó, a tônica vai ser dó. Então, a gente vai ter uma tônica de primeiro, assim, e a gente vai ter uma terça, quinta e sétima. Todo acorde. Às vezes a gente não usa a sétima. E às vezes a gente usa notas além disso. Mas a estrutura básica é tônica, terça, quinta e sétima. E de onde é que a gente tira essa tônica, terça, quinta e sétima? Diga. Só uma dúvida aqui. Para um acorde ser considerado um acorde, ele precisa, se não me engano, são 3 teclas ou mais, não é? Só uma questão aqui que para ele ser considerado acorde, geralmente
É que existem várias exceções, mas pensando na regra geral, geralmente ele precisa ter ou 3 notas ou 4 notas. Esses acordes de 3 notas, a gente chama de tríade, que seria a tônica, a terça e a quinta, tá? Os acordes de 4 notas, a gente chama de tétrade, que é tônica, terça, quinta e sétima. Mas geralmente são esses isso que a gente precisa para ser considerado um acorde. Só que existem exceções, né? Mas assim, vamos pensar na regra geral. E de onde é que a gente tira essa terça, quinta e sétima? É daquela mesma regrinha de intervalos que a gente estava conversando. Por isso que intervalos tem que vir primeiro. Por exemplo, se a gente tem um dó, pegamos um dó lá, aí a gente quer saber a terça, quinta e sétima. Como é que a gente vai fazer? Aquele esquema que eu te falei. O dó é 1, o ré é o mi é 3, então vai ser nossa terça. Fá, sol, o sol é 5, então vai ser nossa quinta. Lá, si a 7 é 7, então vai ser nossa sétima. Então, assim, dessa forma, você começa a entender como é que se formam os acordes, principalmente lá no programa mesmo, né? Porque é a mesma lógica. Entendendo a teoria, quando você for montar lá nas práticas, você vai sacar. Aí, depois disso, você vai... Depois de entender essa parada de acordes, porque, tipo assim, a gente falou que em dó seria dó, a nossa tônica, aí a gente vai ter mi, sol, si. Só que esse mi a gente não sabe se ele é sustenido, se ele é bemol. Esse sol, a gente não sabe se ele é sustenido, se ele é bemol. E o si a gente não sabe se ele é bemol, se é sustenido, enfim. E cada alteração que a gente pode ter em cada uma dessas notas pode mudar o tipo de acorde. Por isso que precisa ir lá ver, porque aí tem uma tabelinha, você entende como os intervalos, sacou? Aí que a gente consegue ter um pouquinho mais de controle. Mas a estrutura básica é isso, você entender que todo acorde é formado por tônica, terça, quinta e sétima. Na hora que você for montar os acordes lá no programa, você vai ver que você vai precisar seguir essa lógica. Às vezes você tira uma nota, existem várias formas, né? Mas assim, às vezes tirar uma quinta, deixar tônica e terça, enfim, tem umas jogadas, né? Mas o principal, né? A estrutura mesmo é essa. Então já te ajuda. E por último, aliás, antes... a gente vai ter escala também, né? Depois de formação de acorde, a gente costuma ver as escalas. E aí, por último, a gente vai ver o que é campo harmônico, que é o que mais vai funcionar para você. Que eu vou tentar te explicar aí rapidinho. Depois você vai ter que sentar, ler a parada direitinho. Tá? Não, ótimo. Né? Tem muito claro. Um mas só para você já sair daqui, tipo, tendo uma visão geral do negócio, né? O campo harmônico, ele funciona assim. A gente tem uma escala, por exemplo, uma escala maior, dó maior, que é essa que a gente falou que não tem nenhum tipo de sustenido ou bemol, que é o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó, né? Essa é a nossa escala padrão aí, que a gente não vai ter nenhum tipo de sustenido nem nada. Essa é uma escala maior, que vai fazer mais sentido depois você entender os intervalos e tal. Dentro dessa escala, se a gente pegar tônica, terça, quinta e sétima de cada um desses acordes, a gente vai gerar acordes, né? Então, por exemplo, se eu peguei esse dó e eu fiz a conta lá, dó, mi, sol, si. Dó, mi, sol, si, se eu tocar ao mesmo tempo, vai soar isso aqui, ó. Deixa eu tentar fazer de um jeito. Se eu tocar, peguei a escala maior e procurei lá, dó, mi, sol, si. Aí vai sair isso aqui, ó. Só que se eu fizer essa mesma parada partindo de ré, ou seja, eu pegar o ré e falar, o ré é 1. Então vamos lá, o ré é 1, ré, mi, fá. Fá é 3, sol, lá. Lá é 5, si, dó. E o dó é 7. Então eu vou ter o ré, fá, lá, dó, né? Que se você fizer a conta vai dar isso. A gente vai ter outro acorde dentro da mesma escala. Então é como se a gente pegasse cada ponto da escala e fosse empilhando as notas para gerar esses acordes. E aí, esses acordes que eles geram é o que faz com que a gente esteja dentro de uma tonalidade. Então, sempre dizendo que você vai fazer uma música em dó maior, fazer lá uma mix em dó maior. O que você vai ter que saber? Primeiro, você vai ter que montar todos esses... você vai ter que montar todos esses acordes que vai gerar de cada nota. A gente faz do dó, a gente vai montar todos e ver o que soa. A gente depois faz do mi, faz do ré, vai montar todos, faz do mi, vai montar todos. Fá, sol, lá e o si meio de... Desculpa, e o si que vai ser nossa sétima. Então, tipo, se você montar cada um desses acordes tendo como base uma escala, você entende qual que é o campo harmônico, quais são os acordes que pertencem a essa tonalidade. Então, na hora que você for compor, é muito importante você entender disso.
Na hora que você for compor, é muito importante você entender disso, porque você vai conseguir você vai conseguir botar os acordes certos, sacou? Os acordes que Sim, sim. combinam entre eles. Depois que você fez isso, como é que você vai fazer uma melodia? Geralmente, na música em geral, a gente sempre trabalha com duas coisas: acordes, que é o que dá a cama pra gente, e a melodia, que é a música em si, né? E para você fazer melodia, os acordes têm que se combinar entre si. Claro, você pode conseguir isso na orelha, mas tem uma lógica por trás, né? E aí você vai lá e faz o quê? Você pega o acorde, né? Você pega os acordes que saíram desse campo harmônico, certo? E aí você vai lá, usa eles, combina eles, tem até umas formas sugeridas aí que te ajuda lá no e-book, eu falo um pouco disso também. E aí você bota a escala que gerou eles para fazer a melodia, tá? Então, por exemplo, vou tentar fazer um exemplo aqui bem básico. Assim. Esse tipo de coisa é difícil explicar, assim, né? Tem que fazer, né? Tem que ir passo a passo e tudo mais. Mas só para você ter uma noção geral, assim, de repente ajuda já, né? Vamos lá. Então, por exemplo, eu fiz o campo harmônico e eu achei 7 acordes lá dentro dessa escala de Dó maior. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer, assim, 3 acordes que eu sei que tá lá. Que seria o Ré menor, que seria quando eu peguei tudo isso e fiz a partir de Ré. O Sol, que é o 5º grau, né? E o Dó. Então, eu fiz o campo harmônico e eu achei esses acordes aqui. E aí eu tenho a escala maior. Se eu usar essas notas da escala para fazer uma melodia e tocar junto com os acordes, vai dar certo, vai ficar legal. Quer ver? Ó? Vou dar um exemplo. Ó, vou fazer uma melodia aqui, ó. Essa é a melodia. Ó. Perfeito. Gostei assim. Agora eu vou botar essa mesma melodia junto com os acordes. Agora estou. Você percebe que a parada dá certo com negócios... Já dá aquele peso gostoso, assim, pra melodia. Ficou ótimo. Total, porque você já tá criando, mas assim, você já tá criando dentro da base que funciona, sacou? Você não precisa ficar quebrando a cabeça. Pronto, eu poderia ir lá e fazer qualquer melodia da minha cabeça? Sim, pode ser essa mesmo. Até eu achar os acordes que combinam com essa melodia na orelha, ia demorar pra caramba, ia ter que ficar caçando. Só que se eu já sei a teoria por trás, fica muito mais fácil. Vou dar outro exemplo, fazer outra melodia aqui, ó. 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 Então você vê que tudo já cola. E eu poderia até usar outros acordes do campo, né? Que nem eu fiz isso aqui, ó. O quê? Então, eu fiz isso aqui. Vou fazer outros acordes agora, deixa eu pensar. Então, eu posso inventar, né? Ó, pensar outros acordes. Já pode mandar um e-mail. Oi? Já manda um e-mail, né? É que você falou naquele... Exatamente. Ótimo. É assim que a gente consegue improvisar, porque a gente sabe quais acordes combinam com quais melodias. Então, né, se a gente souber isso muito bem, se eu souber fazer isso na guitarra muito bem, eu vou ouvir os acordes, vou saber o tom e vou sair fazendo já vai demorar, se for daquele tipo de músico que tira o som de ouvido, né? Mas aí já facilita mais para aquele que anda na teoria, né? Se ele sabe bem da teoria, ele o que tocar na hora, entendeu? Agora o que tinha de ouvido, ele vai saber combinar os dois. Porque é difícil. As duas coisas são difíceis. Você entender as teorias e entender as coisas no ouvido, os dois são difíceis. Então o negócio é você, se você tem facilidade com o ouvido, perfeito, vai estudar a teoria também. Se você tem facilidade com a teoria, perfeito, vai estudar o ouvido também.
Porque uma coisa ajuda muito a outra, né? Não tem como falar que só com teoria o cara se dá super bem. Dá para fazer as coisas, mas o cara que realmente costuma fazer as coisas de um nível alto, Pronto, assim, geralmente entende muito bem dos dois, tanto de teoria quanto de ouvido, né? pronto, perfeito. Aí pensando em teoria, daí para frente aí já são coisas já muito mais avançadas, assim, mas pelo menos você conseguir localizar campos harmônicos, localizar tonalidades, saber qual escala e Sim. qual acorde usar, é a nossa base, né? Então, você sabendo disso, cara, já pode melhorar muito o seu trabalho, assim, nessa parada. Agora, E realmente o negócio bem é falando complexo. sobre. Agora vamos falar sobre literalmente você conseguir ganhar um dinheiro com isso, né? Eu acho que é o grande X da questão. E Pronto, assim, pronto. muita gente vem perguntar sobre como tocar na noite, né? Agora, você, no seu caso, é uma parada muito difícil assim, de falar, porque é uma área que não é a minha área, né? Mas o que eu posso te dizer é que tem algumas coisas que são universais, algumas coisas sempre vão te ajudar. Não, mas assim, o que eu queria levar pra frente não era só o caso de ser produtor também. Eu também sonho em ser DJ, entendeu? Em tocar essas coisas. Eu quero misturar os dois, DJ e produtor musical, entendeu? Eu já quero levar mais esse negócio. E sabe Eu mais acho que pra frente assim, aí um algumas coisas engenheiro sempre vão te ajudar, né? Não também. Eu importa. percebo também que seria também uma ótima oportunidade de ser engenheiro de mixagem também, ia ser ótimo Nossa, bem também. legal. É muita coisa, entendeu? Envolvida com música aí que eu quero levar pra Com frente. certeza, com certeza. Então, e é louco, né? Eu tenho um amigo meu que ele faturava assim, cara, ele fazia tipo R$ 1.000 por show em uma banda grande aí. Não vou falar que banda, tal, mas ele ganhava muita grana com show, assim, fazia muito show e ganhava muito dinheiro. E ele Qual era o largou estilo? toda Qual o essa vida estilo? de show para viver. Ele tocava reggae, aqui no Brasil Reggae, mesmo. ótimo. Ótimo. E aí, assim, ele largou tudo isso para ser produtor, porque ele gostava muito mais de criar. Na banda, já que era banda grande, ele não podia criar, né? Era as linhas de baixo, do jeito ele é baixista. As linhas de baixo, do jeito que era, e acabou. E ele largou tudo isso, e aí, para poder ser produtor, porque ele queria criar, né? Ele queria ter mais espaço. Ele gostava da galera chegar com uma música cru, né? Às vezes voz e violão, ele ir lá e montar todos os instrumentos, tudo mais, né? Então é uma área bem É, legal, assim. Eu acho, eu gosto pra caramba. Eu tenho eu uso o Reaper, né? Não sei se você conhece esse programa. Eu uso o Reaper, que é um programa também de produção bem amador, é gratuito e tal. Mas eu adoro também ficar mexendo, botar uns plugins, botar a bateria, botar uma parte de coisa, né? Eu acho bem massa. Agora, o seu, falando em seu negócio já ganhar é dinheiro querer com misturar isso. os dois, não é? Você gosta de trabalhar na prática, tocando, né? E do mesmo jeito produzindo também, né? Você produz É, também, eu você prefiro. produz, né? Mas Eu você não prefere, produzo profissionalmente. Profissionalmente mas não, mas prefere, eu toco profissionalmente. mas prefere tocar. Eu prefiro tocar, eu gosto de tocar. Mas Pronto, perfeito. é que música é música, né? Não tem jeito. Eu adoro Não, também sim. sentar e ficar compondo, botar músicas minhas e tudo mais, construir. Eu acho bem legal também. Não, perfeito. Tem que, tem que variar um pouco, a pessoa não pode ficar só naquilo. E é muito legal isso aí que você faz, muito legal. Pô, massa. Mas enfim, vamos falar aí de como fazer essa parada dar dinheiro, né? Que eu acho que é o grande X da questão. Tem algumas coisas que sempre vão te ajudar, não importa a área, não importa o que você vai fazer, que é você. Primeira coisa, você tá nas redes sociais, né? Isso é extremamente importante. E você conhecer pessoas. Cara, essas duas são coisas assim que não tem como mudar. E então, tipo assim, eu acho que a primeira coisa que você deveria fazer, se você quer mesmo levar isso como carreira, é você montar pelo menos um Instagram e um canal do YouTube e tentar manter uma frequência de Eu tô postagem nisso. no Instagram, por enquanto. Você Eu tô só no tem? Instagram, só. Aham, eu produzo Massa. e posto no meu Começa, Instagram. vou dar uma conferida lá depois. Começa por aí, né? Você posta com que frequência? Aham. O que eu Você- tem vez que eu posto mais nos finais de semana. Quando é final de semana, eu Uhum. posto assim 2 a 3 vídeos e dentro da semana que tem aula, essas coisas, tá tendo aula em casa, coisas, aí eu não mexo muito. Aí por dentro da semana eu já
Pronto, de semana eu posto mais ou menos 2 vídeos por semana. Ah, legal. Vai Então, nesse, não. entendeu? Eu posto. Uhum. E você tem alguma E estratégia, por exemplo, para alcançar pessoas? uma estratégia Tem para alguma. alcançar pessoas. Isso, para você chegar em mais pessoas. Pronto. Um negócio que eu faço assim. Eu vejo que meu engajamento esses dias andou muito baixo no Instagram, porque eu não entrei muito. E se eu quero chamar mais atenção, chamar mais um público para mim, eu faço o quê? Eu tento comentar em vídeos um comentário produtivo, eu tento tipo, curtir publicação sobre música, entendeu? Chegar lá, vejo um músico tocando, muito legal, muito massa, ok? Eu faço lá um feedback sobre o vídeo do cara, entendeu? Eu sigo Uhum. pessoas que são relacionadas ao meu tipo de Instagram, ao meu tipo de perfil. Eu sigo produtor, entendeu? Se eu quero Perfeito. subir com um E negócio que você é está fazendo isso, música, você eu tem feito tenho. isso com frequência? Não, não, infelizmente não. Mas sempre que eu posso, eu sempre faço isso. Mas realmente, eu percebo que se eu não fizer isso, meu engajamento cai muito no Instagram. O engajamento cai muito. As pessoas Total. não veem Cara, o vídeo você tá todo. lá interagindo é uma parada que precisa estar fazendo sempre, que senão. Eu mesmo aqui no meu perfil tem dia que nem hoje, eu dei aula o dia inteiro. Estou fazendo a live aqui agora, Perfeito. toda terça eu faço a live às 7 horas. É um dia que eu não consegui interagir muito. E aí eu sei que hoje eu vou ter menos seguidor, eu sei que hoje eu vou ter menos engajamento com as publicações, mas tudo bem, né? Mas assim, a parada é que isso, se você. É uma parada que agora você pode não ver muitos frutos, mas se você se mantém fazendo esse negócio, cara, pode fazer uma diferença gigante daqui, sei lá, 6 meses que você ficou fazendo. É demorado mesmo, mas assim, pra você ter noção, Sim, meu com perfil tá certeza. com 7 mil seguidores, eu comecei em abril, né? Então é tipo, é quase mil seguidores por mês, né? Assim, É então, perfeito. por quê? Porque eu foquei. Tudo bem, nem sempre a gente tem tempo, né? Eu Quando a tive tempo pessoa de fazer ela isso. aquilo, aí acho que já funciona, entendeu? Se eu parasse todo dia para fazer utilizar a minha estratégia de conseguir mais. Se eu fizer isso todo santo dia, claro que vai. Daqui um Total, mês, meu total. engajamento no Instagram vai alcançar muito mais pessoas, eu vou conseguir mais seguidores, entendeu? Se eu conseguir focar Isso é naquilo que eu tô. importantíssimo. E outra coisa, mano, é você tentar fazer. E outra, vai pro YouTube, mano. Posta porque. Sabe qual que é a parada? Você faz. Dizer que você faça um vídeo pro YouTube. E às vezes é legal você fazer vídeo mesmo, falando, né? Não sei se. Eu comecei, eu tinha vergonha de fazer. Né? Agora é que eu vou começar o YouTube agora na quinta-feira sai o primeiro vídeo. Mas assim, é legal você fazer às vezes vídeo falando mesmo. Não só, você bota suas produções e tal, mas você faz um vídeo mesmo, falando, ó, galera, hoje eu tô aqui produzindo o trabalho X, ou eu tô fazendo uma música minha, dá uma olhada no programa que eu uso, sei o Um que e tal. É quase um você negócio assim documentar o seu dia a dia. um negócio que eu percebi muito utilizando meu Instagram, foi que quando eu posto um remix, uma música assim normal, não dá muita coisa, o pessoal não curte muito, entendeu? Aí depois que eu comecei a postar Uhum. vídeo, eu aparecendo na capela, entendeu? Porque eu faço beatbox, entendeu? Aí eu tento fazer vídeo mais Uhum. interativo. Tipo, uma parte eu começo a juntar, sabe aqueles vídeos de acapela que só uma pessoa faz? Num monte Não, de tô quadradinho ligado. assim? Depois que eu comecei a fazer esse tipo de vídeo, o pessoal começou a curtir mais. Depois que eu comecei a postar vídeo fazendo beatbox, o pessoal começou a. Entendeu? O pessoal gosta da interação, interação da As, pessoa. as O pessoal pessoas, gosta mais. as pessoas, as pessoas gostam de pessoas, né? No meu perfil eu comecei, eu tinha medo, eu tinha vergonha, assim, né? Normal. Então eu só botava texto. Se você for descer lá meu perfil, não sei desde quando que você me segue, mas era só texto com explicação embaixo, eu não falava nada. Só que a parada é que, primeiro, que no meu caso, né, que é ensinar, texto é bom, mas mostrar é 10 vezes melhor, né? E segundo, que as Sim, sim. pessoas Depois, gostam disso depois que eu aqui, ó, de comecei a. ver. Depois que eu comecei a aparecer, já deu um engajamento maior. O pessoal começou a comentar nos vídeos. Porque quando eu postava um remix, uma música assim normal, o pessoal só curtia e era pouca curtida. Entendeu? Comecei a ganhar comentário depois que eu comecei a mostrar minha cara, entendeu? Depois que eu comecei a postar vídeo Perfeito. mais E interativo, vídeo sabe criativo. qual que é a maior sacada, mano? O pessoal gosta de criatividade, entendeu? Eles gostam de uma coisa bem diferente. Eles gostam mais disso.
E sabe qual que é a maior sacada dessa parada de você ter, por exemplo, o YouTube e o Instagram, essa casadinha? Primeiro que você é mais fácil você trazer gente pro Instagram do que pro YouTube, né? O YouTube tem uma demora a mais. Mas segundo é que se você vai lá e faz um vídeo de meia hora pro YouTube na semana, você vai lá e fala, galera, eu vou fazer aqui vou te mostrar como é que a mix que eu tô trabalhando e tal. Você faz um documentário mesmo de algo do seu dia a dia, não precisa você parar para fazer o vídeo. Você vai trabalhar, você fala, bota uma câmera lá e fala, galera, vou mostrar meu processo criativo, não sei o quê. Enfim, não precisa dar uma aula, mas é um documentário mesmo. E aí você pega esse vídeo de 30 minutos e você corta ele em vários vídeos curtos. Por exemplo, 5 vídeos curtos, 7 vídeos curtos. Por quê? Porque aí você vai lá e você tem conteúdo para o Instagram. Se você for ver meu conteúdo, a grande maioria das coisas são coisas que eu gravo no Story que depois eu ajeito para virar um IGTV, uma aula, né? Ixi, o Caio caiu aí. Daqui a pouco a gente fala, depois daqui a pouco ele aparece aí. Então eu vou fechando aqui a live, galera. Obrigado aí por quem compareceu, os guerreiros aí que estão aí, os últimos 2 aí que sobraram. Obrigadão aí por quem colou. Obrigado de verdade. E toda terça-feira a gente está fazendo live aqui, Tira Dúvida, oferecendo para a galera entrar para tirar uma dúvida direto aí comigo. Obrigado, até mais. E a gente se vê na próxima terça-feira. Grande abraço.